Desde o princípio, Deus deixou claro que a história humana não terminaria em silêncio. Ele advertiu que antes do fim chegaria um período de confusão, trevas, engano, guerras invisíveis e sinais tão fortes que ninguém conseguiria ignorar. E agora, quando olhamos ao redor, percebemos que esses sinais não são mais profecias distantes. Eles estão diante dos nossos olhos. O mundo mudou. A fé foi trocada por dúvida. A verdade foi trocada por opiniões. O amor se esfriou. E a humanidade caminha como quem não percebe a tempestade se formando no horizonte. Jesus disse que, antes da sua volta, haveria rumores de guerras, nações se levantando contra nações, povos divididos, fome, pestes, corações confusos e uma terra gemendo como quem sente as dores do parto. Nunca na história tantos sinais estiveram acontecendo ao mesmo tempo. Guerras que começam de um dia para o outro, traições entre líderes, povos em caos, governantes que se levantam prometendo paz, mas espalhando desespero. A ciência avança, mas o coração humano retrocede. A tecnologia cresce, mas a sabedoria desaparece. A humanidade sabe muito, mas entende pouco. E esse é um dos maiores sinais. Conhecimento sem consciência, liberdade sem responsabilidade, espiritualidade sem Deus. Jesus disse que nos últimos dias muitos seriam enganados. E vemos isso com clareza. Pessoas seguindo falsas doutrinas, líderes levantando discursos vazios, promessas de salvação humana sem arrependimento, sem cruz, sem verdade. É o mundo tentando apagar Deus, enquanto o próprio mundo se destrói. Outro sinal poderoso é o aumento da maldade. Não percebemos? A violência deixou de ser exceção e virou rotina. Vidas são descartadas como se não tivessem valor. A mentira é celebrada. A inveja domina. O ódio se tornou linguagem universal. Famílias se dividem por motivos banais, amizades se quebram por orgulho, relacionamentos fracassam por falta de amor. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, e esfriou. Hoje, a humanidade está cercada, conectada, exposta, mas completamente solitária. Outro sinal é o desespero emocional. Pessoas fortes desabando em silêncio, jovens perdidos, depressão se multiplicando, ansiedade se espalhando como uma sombra global. A profecia dizia: os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Estamos vivendo isso. O medo tomou a forma de rotina. Notícias se transformaram em armas. O caos virou espetáculo. E enquanto isso, a fé é vista como fraqueza. Outro sinal é a rejeição da palavra. Nunca foi tão fácil ouvir a verdade. E nunca houve tanta rejeição. A Bíblia é atacada, ridicularizada, distorcida. Muitos querem um Deus que abençoe, mas não um Deus que governe. Querem milagres, mas não querem renúncia. Querem céu, mas não querem compromisso. E isso já estava anunciado. Nos últimos dias, muitos não suportarão a sã doutrina. E assim está sendo. A humanidade busca respostas em todos os lugares, menos em Deus. Mas talvez o mais evidente dos sinais esteja na natureza. Terremotos acontecendo onde nunca aconteciam, tempestades violentas, secas extremas, oceanos se levantando, a terra tremendo, o clima enlouquecendo. Jesus disse que seria assim, que o planeta reagiria como alguém tentando avisar que algo grandioso está prestes a acontecer. E está. E no meio de tudo isso, vemos outro sinal. A multiplicação da iniquidade, pessoas chamando o errado de certo e o certo de errado. Valores distorcidos, verdades invertidas, uma geração que acredita em tudo, mas não acredita em Deus, uma geração que tem milhares de opiniões, mas não tem direção, uma geração que vive conectada, mas espiritualmente vazia. E isso também cumpre a profecia. O mundo está se tornando um palco, e cada sinal é um aviso de que a história está chegando no seu capítulo final. Mas não se engane.
O fim dos tempos não é sobre destruição, é sobre revelação. É sobre Deus chamando o homem de volta, é sobre despertar, é sobre escolher de que lado se vai estar quando o Filho do Homem aparecer entre as nuvens, porque ele virá. E ele disse que viria em um tempo em que muitos estariam distraídos demais para perceber. Um tempo em que as pessoas estariam tão ocupadas, correndo atrás do mundo, que não perceberiam o céu se abrindo. E esse tempo é agora. O fim dos tempos não é apenas um evento. É uma sequência de sinais e todos eles estão se alinhando como nunca antes. Não é coincidência, não é acaso, é cumprimento. E cada dia que passa, a linha entre o espiritual e o físico fica mais fina. A batalha invisível se intensifica, o mal se torna mais ousado, mais evidente, mais organizado. Mas isso também é sinal, porque quando o mal se levanta com força, é porque sabe que seu tempo está acabando. O fim dos tempos não é o fim da esperança, pelo contrário, é o início da restauração, é a promessa se aproximando. É o reino de Deus voltando para colocar ordem onde o homem colocou caos. Mas até lá, os sinais continuarão aumentando. E aqueles que estiverem atentos não serão pegos de surpresa. Eles olharão para o mundo e não verão apenas tragédias, verão avisos. Eles olharão para o céu e não verão apenas nuvens, verão promessas. Eles olharão para dentro de si e não verão medo, verão fé. Porque Jesus disse que quando tudo isso começasse a acontecer, não era para desesperar, era para erguer a cabeça, porque a redenção estaria próxima. Está. O fim dos tempos não é sobre temer, é sobre despertar. Não é sobre correr do mal, é sobre correr para Deus. Não é sobre fugir, é sobre escolher. E cada sinal que vemos hoje é um lembrete de que a porta ainda está aberta. Mas não ficará aberta para sempre. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Os sinais estão acontecendo, o tempo está acelerando, a história está se cumprindo e o rei está voltando.